Eu vou trazer essa mensagem que vai complementar, né, finalizando esse tempo aí de reino. Nós vamos ler Gênesis capítulo 16. É um momento em que duas mulheres estão em conflitos. Deus precisa tratar o coração delas, mas com certeza através dessa vida dessas mulheres vão tratar todos os homens também, porque nós precisamos tomar algumas posições. Diga à pessoa que está lá: eu preciso agir como reino dentro de mim. Diga: Jesus está dentro de nós. E se Ele reina, temos que agir conforme o reino. Então a mensagem de hoje é agindo conforme o reino. Amém? Glória a Deus. Nós passamos por experiências parecidas, talvez de outras maneiras, mas todos nós temos que ler como nós devemos nos comportar. Amém? Vamos ler Gênesis capítulo 16. Amém? Já cortaram 3 minutos do meu tempo, só estava fazendo introdução, hein? Isso aqui é para eu pregar rápido. Gênesis 16, 1. Vamos lá? Amém? Hoje a gente vai ler um pouco mais para vocês entenderem o contexto. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, vai seguindo. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva e talvez eu possa formar a família por meio dela. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Diga comigo, esta não era a promessa de Deus. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, ele falou: Abraão, sai da terra da tua parentela, porque grande será a sua descendência. A promessa de Deus é que Abraão e Sara seriam pai e mãe de multidões. Eles teriam uma grande descendência. Mas Sara não consegue entender o nível da promessa de Deus e toma uma posição um pouco assim, uma decisão errada. Vamos lá para 3. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar e sua serva egípcia e a deu a Abraão, seu marido, como mulher. E isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Após 10 anos que Abraão recebe aquela promessa, Deus fala para ele: grande será a sua descendência. Mas às vezes, amados, nós recebemos uma promessa de Deus e nós não conseguimos esperar o tempo. E quando nós não conseguimos esperar o tempo, às vezes nós tomamos decisões equivocadas. E aí o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Vamos para o 4. Ele deitou-se com Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Vamos entender aqui rapidinho? Quando Agar engravida, esse empoderamento de ser mãe, de poder gerar, ela viu que a sua patroa não tinha filhos. A Bíblia diz que ela começa a olhar com desprezo para a sua patroa. E vamos ver o comportamento da sua patroa. Então Sarai disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é sua. Espera aí. Calma aí. Quem falou para Agar deitar com Abraão? Quem foi? E agora a culpa de Abraão? Diga: o reino precisa estar dentro de nós. Vamos lá, vocês vão entender. Então Sarai disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços. E agora que você vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Uau! Tão sábia, né? Abraão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu da sua senhora. Que nível de opressão é esse? Que Sara, uma mulher madura, uma mulher que tem ali, né, Abraão como sacerdote, como homem de Deus, com promessas de Deus, se comporta dessa maneira, oprimindo uma funcionária. Né? Vamos lá, 17. O anjo do Senhor encontrou... Não, volta a dizer, eu pulei.
Abraão respondeu a Sarai: veja, sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu da sua senhora. Agora sim, ela foge para o deserto, mas um anjo do Senhor a encontrou perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur. Já estive lá, 8. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Ela respondeu: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Vamos para o 9. Então o anjo do Senhor, hoje eu vou fazer perguntas, tá bom? O anjo do Senhor lhe disse: volte a sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Diga: submissão à autoridade. Diga: a unção que você honra, é nela que você prospera. Diga: submissão e honra à autoridade. Está tudo bem aqui? Deus não quebra esse princípio. Vai e volta. Vamos lá. O anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a sua descendência que esta não poderá ser contada. Vamos para o 11. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, o qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu na sua opressão. Diga ao teu irmão do seu lado. Diga: Deus conhece as suas batalhas, as suas opressões, fragilidades, e Ele te vê. 12. Eu vou parar de pregar hoje. Ele será um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, as mãos de todos contra ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Isso aí não é tão relevante, mas vamos para o 13. E esse foi o nome que ele deu ao Senhor, que eu acho muito lindo essa parte. Eu preguei só sobre essa parte aqui. Foi um dia muito forte da parte de Deus. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia lhe falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Lá no hebraico está Bir Lai Roi, o Deus que vive. Os mais velhos lembram essa mensagem. Bir Lai Roi, o Deus que vive e me vê. Amém? Feche os seus olhos, tenha a sua mão aqui e declara: ainda bem que eu vim. Não, declare: Senhor Jesus, Pai, nós queremos ouvir a sua voz, e é a única voz que importa. Importa que eu, como homem, diminua e que tu cresças. Tira de mim o que eu jamais posso entregar e fala no nosso coração o que o Senhor já entregou a mim, mas que possamos compartilhar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Essa palavra de agora é só um esquenta para as 3 ministrações que virão na vigília. Teremos um 3x10, 3 ministros pegando 10 minutos com uma palavra rema, para você sair com essa palavra daqui. Amém? Nada combinado, Deus vai usar a vida deles, quem crê. Então estamos aqui diante de um conflito de 2 mulheres. Quem vocês acham que estão certas? Quem vocês acham que está certa? Agar ou Sara? Alguém quer chutar? Ninguém quer chutar hoje? Está todo mundo me olhando assim, parece que vocês estão com fome. Vamos jantar primeiro e depois vamos para a palavra, ou vocês preferem a palavra? Começamos pelo espírito ou pela carne? Tem um caldinho hoje, verde, que a bispa fez com muito carinho. Eu vou ser o primeiro a pegar lá para não acabar. Mas os irmãos devem ter trazido muita coisa aí. Então nós estamos aqui diante de uma mulher que recebe uma promessa de Deus, junto com o seu marido, de que ela teria uma grande descendência. Só que essa mulher, ela não consegue viver o processo da espera. Passam-se 10 anos após a promessa de Deus em Gênesis 12. E ela diz: olha, o Senhor não me dá filhos, então é melhor que você deite com a nossa empregada. E daí você gere. Talvez fosse uma coisa para nós incomum, mas para o contexto da época era mais comum do que se parecia. Agora, essa não era a postura que ela precisava ter. Essa não era
o comportamento que nós temos que ter quando Deus faz uma promessa e aparentemente está demorando. A Bíblia diz que ainda que para alguns pareça tardio, Deus chega no tempo certo, exato, oportuno. Deus chega no Kairos. Diga, Deus chega no Kairos. Então nós estamos aqui com uma mulher que está tentando dar uma ajuda para Deus para cumprir a promessa. A maioria de nós já experimentamos alguma palavra profética, ou se não vai acontecer. E a maioria de nós já recebeu alguma promessa, seja ela para a sua vida ministerial, seja na sua família. E nós recebemos promessas. Quando as promessas são de Deus, elas se cumprem em nossa vida. Mas esta mulher tinha uma promessa de quem? De um profeta? Não. O próprio Deus chama Abraão e ela só está lá porque ela juntamente obedeceu com seu marido. A Bíblia não mostra nenhum questionamento de Sara em relação ao posicionamento de Abraão. Ela poderia ter falado, não, Abraão, a gente não vai, nossa vida está estabelecida aqui, está tudo bem. Então, de certa forma, ela recebe com temor e então ela anuiu aquilo que Abraão recebe de Deus. Então eles vão para Canaã, eles vão rumo a Canaã, eles vão primeiro para um lugar. Lembra que nós pregamos há um tempo recente que tem coisas que Deus só vai mostrar quando a gente estiver pronto para receber. Então, no primeiro momento, Deus não mostra a Abraão, mas depois Deus mostra logo em seguida, a gente não consegue ler esse tempo, mas Deus mostra para Abraão que a terra era Canaã, e eles estão lá. Eles estão lá, vivendo lá, gerando uma expectativa, debaixo de uma promessa. Mas a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós, em hipótese alguma, se nós recebemos uma promessa da parte de Deus, nós não precisamos ajudar a Deus a cumprir nenhuma promessa. Eu acho que quando a gente tenta ajudar a Deus, a gente atrapalha. E foi isso que essa mulher fez. Ela pega a sua escrava, ela pega a sua empregada e faz ela deitar com o seu marido. Gente, um casamento já tem as suas batalhas, né? Ainda mais você colocar uma escrava para deitar, para gerar, para ser mãe daquele filho, seria complexo isso. É uma quebra total de princípio. É alguém que está em desalinhamento com os princípios de Deus. Então eu posso temer a Deus, eu posso conhecer a Deus, e o reino, e eu não estou agindo como reino dentro de mim. E aquela mulher teve um comportamento. E o pior não foi só esse comportamento, porque ela faz. Abraão fala, tudo bem, essa é a sua decisão. Abraão, então, e a Bíblia diz que eles tiveram um filho, ela engravida. E aí, quando ela engravidou, a Bíblia diz que ela começou a olhar com desprezo. E uma das coisas que Deus falou comigo, e eu queria que você soubesse, que o problema não é quando a gente está por baixo. O problema é quando a gente está por cima. Enquanto Agar não tinha sido engravidada por Abraão, ela tem um comportamento. Depois que ela fez, agora eu estou grávida. Eu estou grávida, minha patroa não é, né? Eu vou gerar filho, né? Não sei o que passou pela mente dela. Mas muitas vezes, irmão, nós temos a oportunidade de agir como estamos em cima e quando nós estamos lá embaixo. E o comportamento de Agar aqui não foi um bom comportamento. Que tinha ela que desprezar a sua patroa, só porque ela engravidou. Quantas vezes, irmãos, nós tivemos em vantagem em alguma situação e nós então falamos, agora é minha vez. Porque agora, quem mandou, né? Deus castigou. Agora, não, amados. Essa é a oportunidade para a gente agir como Deus gostaria que a gente haja. Qual seria o comportamento primeiro de Sara? Esperar, aguardar pela promessa, né? Mas qual seria o pensamento de Agar? Ter gratidão, ser grata, não se impor porque estava grávida, porque ela gera e outra não. Parece coisa de Penina, quando engravidava, humilhava a Ana.
Então, nosso comportamento como homens e mulheres de Deus, quem tem o reino de Deus, quando o reino está se expandindo, a nossa maior prova não é quando estamos em cima. A nossa maior prova é quando nós temos vantagem. Quando aparentemente nós estamos em vantagem. Quando nós podemos devolver. Então é muito perigoso a vingança. Não, agora você vai ver. Agora é comigo. Não, porque isso eu estou falando porque essa palavra já estava preparada, irmão. Não é especificamente para ninguém. Essa palavra Deus já tinha colocado no meu coração. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez seja a hora da gente agir de uma maneira diferente, madura, com maturidade. Olhar, mas ela não, desprezou. Aí ela desprezou, aí a patroa falou, agora, Abraão, a culpa é sua. Você já percebeu que muitas vezes a gente está sempre colocando a culpa no nosso... A gente nunca erra. Sempre é o nosso irmão. Veja, quem foi que errou, sinceramente? Foi ou não foi Sara? Errou porque ela escolheu, quis ajudar a Deus a cumprir uma promessa e começou a atrapalhar. Vai gerar consequências graves. Mas é só o começo. Ela se sente humilhada por sua empregada, então ela começa a oprimir. Segundo erro. Ela está oprimindo alguém que ela não deveria oprimir. Ela está tratando mal uma funcionária, uma escrava, alguém que possivelmente não tem ninguém por ela, não tem um marido, não tem uma proteção. Deus também não se agrada disso. Só que, olha bem, ela vai e Abraão fala, julgue eu entre você, é culpa sua, Abraão. E aí, Abraão fala, olha, esta mulher está em suas mãos. Faça como você bem entender. O que Deus me falou? Diga ao teu irmão assim, tem problemas que é você e eu que temos que resolver. Ela joga a bucha para Abraão. Aí Abraão falou, comigo não. Resolve teu problema aí. Está nas tuas mãos. Faça como você achar melhor. Então, o segundo ponto que Deus mostrou nessa mensagem é, tem problemas. Além de assumir a culpa, além de a gente começar a ter uma maturidade, fazer uma meia-culpa, entender quando a gente erra, nós também temos que entender que tem problemas que são nossos. A gente não tem que levar para o nosso pai, a gente não tem que levar para o nosso esposo ou nossa esposa, né? Falando para mulheres aqui, para o seu esposo. A gente não tem que levar. É nós que temos que resolver. Tem problemas que a gente entrou e que a gente precisa sair. Diga ao teu irmão, tem problemas que é nós que temos que resolver. Então, aí ela começa a oprimir Agar de uma maneira que a Bíblia diz que foi uma opressão tão forte que a Agar fugiu. Talvez você dissesse assim, não, fugir é a melhor situação. Por que eu vou ficar debaixo de um céu desse aqui, sendo maltratada, né? Melhor o deserto. Será que é melhor o deserto? Bom, não sei. Será que a melhor opção é fugir? Sempre fugir? Será que é essa a melhor opção? Será que Agar também estava errada? Essa é a pergunta. Será que Agar também estava errada? A gente está falando de um Deus que trata a gente por dentro, que não alimenta os nossos mimimis, que vai nos tratar, lógico, conforme a estatura, que envolve a nossa estatura em Cristo, a nossa maturidade, mas que também vai nos corrigir. Tem coisas que a gente não vai dar para os nossos filhos, porque se a gente dá, a gente não vai ajudar eles a amadurecerem. Quando Agar foge, o que acontece? Um anjo foi lá no deserto e falar, ei Agar, volta e se submeta à sua patroa. Deus vai honrar a sua descendência. Deus viu o seu sofrimento. Provavelmente uma escrava, sem esperança de ter um marido, de construir uma família. Deus foi tão bom com ela, eu já até ministrei sobre isso alguns anos atrás.
É o Deus que ele tem o poder de pegar uma escrava que não tem nada, que não pode dar nada, e fazer ela uma mãe de grande multidão. Esse é o Deus que nós servimos. Uma escrava desprezada que vai para um deserto. É o Deus que nos vê nos nossos desertos. É o Deus que ouve e vê a nossa aflição. Então Deus falou: eu vi o seu sofrimento. Mas só que é o seguinte: se você quer ser abençoada e ter uma descendência, volta e se submeta à autoridade da sua patroa. Enfim, ela teve uma experiência com Deus profunda. Eu sempre digo aqui que tudo aquilo de ruim que acontece conosco e nos aproxima de Deus e de uma experiência real com Ele, não é tão ruim quanto parece. Ela estava sendo oprimida e qualquer um de nós estava certo, ela tinha que fugir. E se fosse uma novela, aí tinha muita gente de apoiar e falar assim: realmente, chega, né? Ninguém aguenta, né? Ela tinha que fugir mesmo. Fugir nem sempre é a solução. Sabe por quê? Porque fugir não dá a oportunidade de Deus de tratar-nos o nosso caráter. Foi assim que Deus fez com Elias. Porque Elias fugiu. Deus foi até a caverna tratar o interior de Elias. Tem coisas mal resolvidas dentro de você, Elias? Foi assim que Deus faz com Agar. Ei, Agar, volta. Qualquer um de nós fala: eu não vou voltar. Eu não, aquela patroa, aquela empresa, aquele chefe. Não, volta. E se submeta à autoridade. E a Bíblia diz que ela teve uma experiência tão profunda com Deus, que ela falou: hoje eu vi o Deus que me vê. Hoje eu vi Bir, Lai, Roy, o Deus que vive e que me vê. Tem uma canção que fala: tu és um Deus que me vê. No oculto, no deserto. Só que, irmãos, Deus nos vê. Deus nos ama. Mas o que Deus não vai fazer é apoiar o nosso erro. Não tem ninguém que nos ame, que nos conheça e nos compreenda mais do que o nosso Deus. Mas o que Deus não vai fazer é apoiar o nosso erro. Eu não estou falando erro no sentido de pecado, porque pelos nossos pecados Jesus morreu na cruz. Estou falando de alguém que já caminha na graça, que já recebeu o Senhor Jesus, que anda no reino, que tem um temor, que tem experiências com Deus e está agindo conforme o reino em nós. São duas mulheres que estão em conflitos aqui. Uma porque tentou ajudar Deus a cumprir a promessa. Diga, teu irmão, você não precisa ajudar. É só não atrapalhar. Deus prometeu, Ele vai cumprir, não importa o tempo. O tempo é um preparo. O tempo é um processo. O tempo é nos amadurecer para estar pronto para receber aquilo. Tem coisas que a gente recebe e nós estamos prontos para receber e nos fazem mal. Por isso, Deus manda ela voltar. Volta. Você também está errada, cara. Você precisa submeter. Você precisa voltar lá e reconhecer sua patroa. Você está grávida. Estou tentando imaginar um diálogo. Não te dá o direito de você humilhar ninguém. Quando nós estamos, irmãos, numa oportunidade de dar uma resposta, eu queria desafiar você a isso. É o momento onde a gente está por cima, né? Aquele que atirou uma pedra contra nós, agora está precisando da gente. Aquele que falou mal de nós, agora está precisando da gente. Como é que nós vamos agir? Como Jesus agiria? O reino está em nós. Qual é o comportamento que Deus espera de cada um de nós? Você não é obrigado a responder na hora. Você não é obrigado a tomar uma atitude a qual você não está preparado para tomar.
Mas uma coisa eu te peço: dobra o teu joelho e ora. E o Deus que te vê pode te visitar no teu quarto, na fonte do teu deserto, na tua noite mais escura. E o Deus que te vê vai te falar: faça o que eu estou te orientando a fazer. Olha para o teu irmão falar: a boa vontade de Deus é perfeita e agradável. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, amado. Tá certo, nós fomos humilhados, certo? Qual a nossa vontade? É hora de dar o troco. É hora de dar o troco. Eu vou dar o troco agora. Agora, né? Agora que eu estou por cima, né? Agora que a onda está lá em cima, vou surfar. E segue aí. Mas Jesus o que faria? Talvez se o comportamento dela fosse outro, ela não estaria no deserto. Talvez se ela honrasse a patroa dela quando ela ficou grávida, olhasse para a sogra, para a filha dela: olha, é meu filho, eu vou gerar, mas eu quero entregar nas tuas mãos, para que você seja parte, para que você sinta mãe também. Será que a gente faria isso? Mulheres que estão aqui. Está na hora da gente amadurecer para resolver os nossos problemas. Não é possível que a gente tenha que perguntar para o marido. Tem horas que a gente precisa de conselho. Mas tem bucha que a gente tem que resolver. E com sabedoria. Não tome decisões quando você estiver nervoso. Não tome decisões quando você estiver alegre demais. Cuidado com as decisões que você tiver por cima. E se você quiser agradar a Deus, e essa é a palavra que eu tenho, nós precisamos agir conforme o reino em nós. Glória a Deus. Eu sei que tem coisas que nos magoam, que nos ferem. Nós não somos obrigados a tomar decisões rápidas. Nós não somos obrigados a responder na hora. Mas uma coisa eu te peço e eu te aconselho nessa noite: ora a Deus. Haja com a graça que você precisa. Que se você precisar, você gostaria de receber. Essa é a nossa palavra. Diga a pessoa que está lá, com a graça que você mete, que você usa, é a mesma graça que você vai ter quando você falhar. Pessoal do louvor aqui. Nós falamos sobre 3 pontos importantes. Primeiro, quando Deus promete algo, a gente não precisa ajudar. Segundo, nós vamos entender que tem problemas que a gente vai ter que resolver. Não é essa coisa de não procurar conselho, não é essa coisa de, né? Mas tem coisas que é nossa responsabilidade. E o terceiro, um dos mais importantes: cuidado quando você vai responder quando você está acima. Quando o poder de decisão é seu. Vou te falar uma coisa aqui que aconteceu na nossa igreja. Houve um adultério num casamento. E o casal vem para o meu discipulado para tentar solucionar a situação. Eu perguntei à esposa se ela perdoaria. Ela disse que perdoaria, mas que não aceitaria de volta o seu marido. E uma das coisas que eu lembro que eu disse para ela, eu disse: tem muito mais coisas por trás que eu não vou entrar aqui, mas eu disse a ela: você tem o poder de decisão de não aceitar o seu marido de volta, de perdoá-lo em parte ou não perdoá-lo. Você tem esse poder de decisão. Mas o fato é, eu tenho um pai que foi embora com uma mulher.
e nunca mais voltou. Você casou, você tem uma aliança. E você decide se você quiser abrir a mão do seu marido, ou se você quer perdoar, recebê-la de volta e reconstruir. E ela tomou uma decisão, eles estão juntos até hoje. Então eu acho assim que ela não era obrigada a perdoar, e não era. Houve um adultério, houve uma quebra de aliança. Mas às vezes, perdoar é o melhor caminho. Que siga uma reflexão para você. Às vezes a pessoa não vai pedir perdão para nós. Acho que se o marido está voltando para casa, vou falar para você, se o marido está voltando para casa, ou se a esposa está voltando para casa, lógico, é pessoal, cada homem acha como você quiser. Mas é o fato de que ele errou e que é mais importante estar com você porque ele te ama. Isso eu estou falando naquele caso dessa situação, não estou falando para ninguém especialmente hoje, mas que sirva de reflexão para você. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que continue falando com o nosso coração. Essa primeira parte da vigília, onde nós estamos no mês, onde Deus está trabalhando por dentro do nosso comportamento, para nos tornar uma pessoa mais amadurecida e termos comportamento e agirmos com uma prudência de alguém que é maduro na fé e de alguém que se diz cristão, alguém que se diz evangelho. Porque o maior problema da igreja evangélica é alguém que se diz evangelho, mas o evangelho não está dentro dele. O reino não está dentro dele. Ou até está, mas está extinguido, apagado. E o comportamento não é o comportamento que Jesus. Jesus estava na cruz ali, ó, sendo morto, humilhado. O que ele fez? Qual foi a ação de Jesus? Igreja, perdão. Uma das maiores benesses que Deus deixou para nós. Ele nos perdoou. Ele nos ensina a perdoar. E ele diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Amém?